E a China parece não gostar da mega constelação de satélites Starlink. O país acredita que as intenções da empresa de Elon Musk podem representar uma ameaça à segurança nacional do país. Por essa razão, pesquisadores militares chineses buscam criar uma maneira de acabar com a Starlink, seja desativando eletronicamente o sistema ou até mesmo destruindo diretamente os satélites. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a China já tem vários métodos para desativar satélites, como bloqueadores de micro-ondas que podem interromper comunicações ou queimar componentes elétricos, além de equipamentos a laser de resolução milimétrica que podem cegar sensores. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e que nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 22 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. Recuperei um roteiro de 2019 para o vídeo de hoje. Essa foi uma das minhas primeiras análises que fiz sobre Parravitini e merece uma reavaliação devido à atual conjuntura geopolítica. Bom, vamos ao texto. Abre aspas. O jacaré dará mordidas e causará estragos. Os amarelos estão chegando. Os vermelhos ficarão assustados, pois temerão ser vítimas de tal manobra. Os satélites cairão diante dos amarelos. Profecia de 1939. E temos também algumas palavras soltas, como Caribe, os amarelos, russos, nova força, corona cai, concílio, novas normas. Essa é uma profecia incrivelmente complexa, cheia de detalhes importantes. Vamos lá. Podemos ver toda a complexidade da figura. São vários símbolos que, no primeiro momento, parecem ser incompreensíveis. Temos aqui no primeiro momento, no canto superior esquerdo, uma figura que parece retirar uma coroa e a palavra corona cai, ou seja, coroa cai. A figura em questão parece possuir em uma das mãos um objeto e um corvo parece estar no ombro da figura. Historicamente, o corvo é associado a mau presságio e até mesmo à morte. E em uma das mãos, a figura parece possuir uma maçã. Um dos símbolos mais antigos atribuídos à maçã é o conhecimento, pois em Gênesis 3, a serpente oferece o fruto do conhecimento a Eva. Sendo assim, a figura que retira a coroa tem o poder do conhecimento, mas também carrega consigo algo sinistro, pois o corvo simboliza a morte. Tivemos recentemente a praga que ceifou milhares de vidas, cujo nome é corona, devido à semelhança do patógeno com uma coroa. Seria possível que nesse trecho pudesse fazer referência a tal questão, mas observe que a figura retira a coroa, então provavelmente está relacionado a um reinado, a queda de um poder. Há margens aí para várias interpretações de quem poderia estar perdendo aí o seu reinado. Em minha opinião, faz sentido que seja os Estados Unidos. Como vimos aí nos vídeos anteriores, Parravitini previu a queda de Babel e colocou um olho que tudo vê, que possivelmente representa aí todo o sistema americano de governança mundial. Temos atualmente uma nova ordem multipolar que desafia a ordem unipolar, encabeçada pelos Estados Unidos, como podemos constatar nos vídeos anteriores. Mas podemos ver logo em seguida a palavra concílio, escrita 6 vezes. Então podemos colocar a Igreja Católica Romana nesse espectro. Será que o reinado da Igreja também estaria ameaçado? Se sim, por quem, né? Talvez aí pela própria Igreja. Segundo o que podemos observar, as palavras aí concílio é seguida por uma última palavra que diz novas normas. O atual Papa, o Papa Francisco, é o precursor de um grande movimento de mudanças dentro da Igreja. Ele é tido como um soberano, um líder espiritual do Vaticano, que equivale aí ao título de rei e também ao chefe da maior religião do mundo,
com mais de 2 bilhões de adeptos. E sobre a palavra concílio, que aparece 6 vezes, houve ao todo 21 concílios na história da Igreja Católica. Um concílio é quando todos os bispos do mundo são reunidos para refletir sobre os novos rumos da Igreja, sendo que a Igreja Ortodoxa só reconhece 7, pois houve um distanciamento entre as duas igrejas. Há alguns anos atrás, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu, que é a maior autoridade religiosa da Igreja Ortodoxa, fizeram um encontro histórico. O encontro histórico para selar simbolicamente a unidade dos cristãos ocorre 10 séculos depois da cisma entre Oriente e Ocidente. Francisco e Bartolomeu ficaram por algum tempo ajoelhados na entrada da basílica, onde, de acordo com a tradição cristã, Jesus foi crucificado e ressuscitou. Representantes das diversas confissões cristãs, entre eles grego-ortodoxos, armênios ortodoxos e franciscanos, assistiram à cerimônia. Essa foi a primeira vez que todos oraram juntos e publicamente nesse lugar sagrado para o cristianismo. O chefe da Igreja Católica e o patriarca ortodoxo firmaram uma declaração conjunta pela unidade das duas igrejas. Nela se comprometeram a respeitar suas diferenças. Também acordaram para que todas as partes, independentemente de suas convicções religiosas, favoreçam a reconciliação dos povos. De mãos dadas, os dois líderes religiosos desceram juntos ao sepulcro e oraram na pedra onde, segundo os cristãos, foi alojado o corpo de Jesus. Essa é a primeira visita do Papa à Terra Santa, onde ele chegou com uma mensagem de reconciliação e paz tanto dentro do cristianismo como entre Israel e Palestina. É possível perceber algumas figuras do lado esquerdo das palavras concílio. A primeira é provavelmente o Papa e a segunda talvez seja justamente o Patriarca Ortodoxo, pois as vestimentas se assemelham ao destas personalidades. E ainda temos ali a palavra luz escrita entre as figuras e a palavra lésia, que podemos entender como sendo iglesia, que quer dizer igreja em português. O profeta argentino já tinha cravado aí previsões sobre a igreja e o papado em profecias anteriores. Ele previu a eleição de um papa argentino, previu também 2 papas ao mesmo tempo, um representando a velha igreja e outro representando a nova igreja. Sendo assim, podemos entender que nesse bloco há uma crise na Igreja Católica, onde a coroa é retirada, ou seja, a reputação da igreja fica abalada, como vimos na renúncia aí do falecido Papa Bento XVI. Escândalos de corrupção e pedofilia praticados por membros de alto nível do Vaticano e padres pelo mundo, que acabam por prejudicar a imagem da igreja. Existe luz e um novo Papa eleito, uma árdua luta é travada entre a nova igreja e a velha igreja, a igreja conservadora. Por mais que o atual Papa tente fazer algumas reformas e queira fazer um novo concílio, chamado Vaticano III, ele está preso a estruturas arcaicas da velha igreja. E será necessário um evento muito grave para reformar a estrutura da igreja, assim como ocorreu em 1960, após a Segunda Guerra Mundial. Incrível! Mas voltando à profecia, ela é de 1939, antes da Segunda Guerra Mundial. Ela faz referência a eventos que só podem acontecer agora. Perceba que todas as figuras estão conectadas, como em uma cadeia de eventos. É como se fosse uma fileira de dominós. Um evento marcante ocorrerá no Caribe, que provocará grandes mudanças. No segundo bloco, podemos ver algumas palavras interessantes. Temos figuras que lembram pessoas vestidas de trajes especiais e as palavras nova força, russos e amarelos. Neste momento, parece que Parravicini estava se referindo à conjuntura geopolítica, já que cita países que estão constantemente fazendo parte do cenário geopolítico mundial. A nova força supõe que Parravicini pode ter visto a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização política militar que envolve vários países, criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, para defender-se mutuamente caso algum membro seja atacado. Logo abaixo temos uma figura que parece apontar para cima, onde tem uma espécie de tótem escrito Caribe. Quando escrevi pela primeira vez esse roteiro, não tinha ideia de como a coisa iria piorar. Naquela época, o que tinham de mais grave aí era
a guerra da Síria, e atualmente as tensões estão em níveis alarmantes e o risco de uma terceira guerra mundial nunca foi tão grave desde a época da Guerra Fria. Há uma grande divisão onde parece que já estão se preparando para uma grande conflagração. China, Rússia, Síria, Coreia do Norte, Belarus e outros países formando um bloco. Estados Unidos, Europa, Israel, Japão, Taiwan, Alemanha, Polônia e vários outros países formando um outro bloco. Desta forma, as tensões, as divisões crescem cada vez mais. As nações se armam, querem voltar com testes nucleares e assim o mundo caminha para o abismo. Há uma nova batalha pelo poder mundial, uma nova Guerra Fria, com cada uma das grandes nações defendendo os seus interesses. Dito isso, podemos entender que a conjuntura mundial atual, com graves conflitos, pode levar a uma nova guerra mundial. Perceba que onde está escrito amarelos, há o que parece ser uma seta apontando na diagonal e uma espiral, parecendo ondas de rádio. E em cima da cabeça de cada figura há pontos de interrogação, e o texto diz: o jacaré dará mordidas e causará estragos. Os amarelos estão chegando, os vermelhos ficarão assustados, pois temerão ser vítimas de tal manobra. Os satélites cairão diante dos amarelos. Parravitini com certeza descreve uma ação militar de grande monta, uma façanha que só poderia ser realizada por quem domina uma tecnologia jamais vista em funcionamento. Perceba o seguinte: a palavra Caribe encontra-se no centro da ilustração como uma espécie de totem. Os totens são característicos por dar avisos importantes. E Parravitini coloca o palco dessa ação como sendo o Caribe, uma região extremamente estratégica, com bases militares e valiosos recursos para os americanos. Grandes reservas de petróleo encontram-se naquela região. Situa-se entre os oceanos Atlântico e Pacífico. É o único acesso geoestratégico por atores extra-regionais nas Américas. Seria por meio do Caribe, sendo esse espaço um motivo da preocupação dos Estados Unidos na região. No passado, durante a Guerra Fria, a Terceira Guerra Mundial quase começou ali. Em resposta à fracassada invasão da Baía dos Porcos em 1961 e a presença de mísseis balísticos estadunidenses PGM-19 Júpiter estacionados na Itália e na Turquia, o líder soviético Nikita Khrushchev decidiu concordar com o pedido de Cuba para colocar mísseis nucleares em seu território para deter uma futura invasão. E graças à habilidade dos diplomatas nas negociações não houve aí um apocalipse nuclear. E agora a história se repete na Europa, com a Rússia ameaçando retaliar a expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia. Agora eu pergunto para vocês, e se Putin decidisse fazer o mesmo, criando uma organização militar, convidando Cuba, Venezuela e quem quiser mais se juntar com os russos, instalando bases militares e colocando mísseis, falando que o objetivo é impedir uma invasão americana? O que será que aconteceria? Bom, já vimos isso no passado, como por exemplo em Cuba. Agora, algo extremamente interessante nessa profecia é a seguinte afirmação: que a queda dos satélites acontecerá diante da chegada dos amarelos. Isso é representado no desenho. Tanto os russos quanto a nova força OTAN têm pontos de interrogação e observam uma ação realizada pelos amarelos. Parece que há a emissão de uma espécie de onda que desabilita os satélites. Daí ele continua: os vermelhos ficarão assustados, pois temerão ser vítimas de tal manobra. Os satélites cairão diante dos amarelos. Amigos e amigas, essa sem dúvida seria a arma mais poderosa de toda a guerra. Até mesmo mais do que as armas nucleares. Pois como disparar mísseis sem o auxílio dos satélites? Bom, isso com certeza seria um checkmate. Por isso até mesmo os vermelhos, ou seja, os russos, ficaram assustados com a manobra. Desde 2007 há manchetes aí alertando para o desenvolvimento chinês desse tipo de arma. Atualmente isso deve estar muito avançado, como vocês podem ver nas imagens ao lado. A primeira parte da profecia diz que o caimão irá morder e fará estrago. O caimão é um tipo de jacaré, um réptil.
mas também é o nome de uma ilha que pertence ao Reino Unido. Poderíamos imaginar um ataque militar que talvez parta desta pequena ilha que é território britânico. Sendo os ingleses aliados aí americano, participantes da OTAN, eles poderiam atacar alvos no Caribe, que seria aí o grande palco dessa batalha. Todos os elementos da profecia se conectam e têm respaldo com os acontecimentos atuais. E então, recapitulando, temos a queda de um poder. Com a queda desse poder, ascende uma nova ordem. As reformas na igreja acontecerão no decorrer dos graves eventos geopolíticos. Um possível conflito envolvendo nações como Rússia, China e a OTAN acontece. Acontece um ataque que poderia partir das Ilhas Caimã, deixando estragos em algum país aliado do eixo oriental, e China contra-ataca derrubando satélites de vários países. A China não será atingida por sua própria arma, pois observe que eles têm proteção em seus satélites. E novamente temos a palavra luz, e abaixo temos uma outra figura que parece apontar para os eventos acima, talvez possa ser uma localização geográfica. A palavra luz pode significar que, apesar do caos aparente, a humanidade poderia se beneficiar, pois toda guerra leva a grandes períodos de paz. E, como temos visto, surgirá uma ordem maior, o que o argentino chamou de ordem magna. No entanto, a ordem maior só virá com a queda de Babel, representada pelo materialismo. Como vocês podem ver, graves eventos poderão ocorrer, mas isso tudo faz parte de um processo de ascensão para uma dimensão de luz. Agora eu queria saber de vocês o que acharam desse conteúdo. Digam aí nos comentários. Concordam com a análise? Pelo visto, a espiritualidade gosta de charadas. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!